Fala galera, Guilherme Canidinho com um vídeo novo pra vocês. O vídeo de hoje é um tema polêmico. Para tudo aí! Muito polêmico. Conchectomia, corte de orelha. E aí? O que eu penso disso? Né? Aprovo, desaprovo? Bem, antes de chegar nessa questão, vamos um pouco mais além do que tipo sim e não, é certo, errado. Tudo na vida não é tão preto no branco, as coisas não são tão diretas assim. Para começar, de onde surgiu o corte de orelha, a conchectomia? Bem, os cães, né, os animais, antigamente, tanto os cães quanto outras espécies, eram utilizados pelo homem como ferramenta, né? Era ferramenta de trabalho. Os animais eram ferramentas de trabalho. Hoje em dia existe uma visão mais amorosa, uma visão mais da questão do pet, do amigo, do animal ali presente na família, né? A gente cada vez mais está adentrando os cães aos lares, né? Tratando ele como gente, até vou chegar nesse ponto da humanização, mas a gente sim temos hoje uma outra visão que não tínhamos antigamente. Antigamente os animais eram ferramentas de trabalho. E os cães, principalmente. Então assim, os cães eram empregados na proteção de rebanhos, na caça e demais funções ali, né? Proteção da família e tudo mais. Quando o animal ele ia caçar, isso aconteceu até com o nosso filho brasileiro, ele era empregado na caça, né? Os cães de caça eles tinham o costume de cortar a orelha curta, porque na orelha passa um vaso sanguíneo grande, né? E é um local, um ponto fácil de agarre para predadores. Então assim, quando os animais eles iam caçar, eles tinham já a orelha amputada, porque eles perdiam a orelha nas caças. Então era muito comum o animal agarrar ele pela orelha e rasgar, dilacerar, causar hemorragias e tudo mais. Então, por esse motivo, os animais já iam com a orelha cortada para evitar ter esse ponto de agarre e essa fragilidade, né, que seria a orelha. Outra questão também que a gente levanta é que os cães domésticos, né, eles foram manipulados pelo homem, né? O ser humano manipulou geneticamente os cães através de cruzas e, né, fechamento sanguíneo e tudo mais, e criou nos cães a orelha caída, né? Coisa que você não observa na natureza. Todos os animais da natureza, deve ter algumas exceções aí que vocês vão lembrar e vão falar depois, mas assim, geralmente todos os animais da natureza têm o conduto auditivo aberto, seja um predador que tem a orelha voltada ali para frente para um lobo, um coiote, um próprio urso, qualquer predador tem a orelha toda voltada ali para movimentação, para escutar a caça, seja a caça que também tem a orelha ali que gira 360 graus ali para estar prestando atenção se, né, tem um predador por perto. Então, sabendo que na evolução natural das espécies o conduto auditivo é aberto, as orelhas são em pé, a orelha caída também é uma fragilidade trazida pelo ser humano. Então, assim, eu estou falando por enquanto o lado de quem é a favor do corte de orelha. Eu vou falar os motivos do lado contrário também. Então, não me crucifiquem ainda, que estou levantando os pontos. Aí, por conta disso, tal, pessoal, por conta dessa fragilidade, começou a cortar a orelha. Algumas raças, depois, mais para frente, foram empregadas em outras funções menos nobres, né? Principalmente o pitbull, ele foi empregado em rinha, né? Então, animal de rinha também se cortava a orelha para evitar sangramento, evitar perder sangue e diminuir a fragilidade do cão. Hoje, a conchectomia é uma cirurgia proibida no Brasil, porque é levado em consideração que é uma cirurgia estética desnecessária. Então, assim, você corta a orelha do animal sem necessidade, né?
E aí, nesse lado, eu vou dar razão para o pessoal que é contra o corte de orelha, porque, segundo quem é a favor do corte de orelha, a cirurgia seria corretiva para corrigir a falha que o ser humano criou no animal de deixar com a orelha caída. Mas isso aí é facilmente refutável, rebatido, porque quando você corta a orelha do cão, né, ela fica em pé, realmente, livra um pouco o conduto auditivo. Mas se você observar um pastor alemão, um cão que tem a orelha em pé íntegra, ele tem a movimentação da orelha, coisa que o cão de orelha amputada não tem. Ele consegue murchar a orelha, né? Ele dobra assim e murcha, e ele consegue proteger o conduto auditivo. Então, o cão de orelha operada, ele vai ter o conduto auditivo o tempo todo exposto. Seria uma fragilidade. Então, existe sim os dois lados da moeda. Existe o lado da função. Quem cria pitbulls, quem cria cães de um drive alto de briga, é muito comum o cachorro rasgar a orelha, perder a orelha. É constante na rotina dos criadores. Então eu entendo esse lado, tá? Eu entendo o lado do criador que quer cortar a orelha para facilitar o manejo. Também tem um lado estético, eu não vou ser hipócrita, o pessoal acha mais bonito, o cão fica mais com cara imponente. Tem esse lado estético que o pessoal da proteção animal critica. Existe essa visão de fica mais cara de mal, realmente tem. Mas tem um lado funcional, que quem está na lida com esses tipos de cães sabe que o cão de orelha operada facilita um pouco o manejo. Mas vamos lá, tem necessidade nos dias de hoje você ter um cãozinho na sua casa? Geralmente tem operar a orelha do animal? Não tem necessidade, né, pessoal? Isso aí é uma coisa que é um costume antigo e que eu até entendo também quem ainda é a favor, porque o que acontece? Aqui no Brasil se proibiu o corte de orelha, né? Proibiu que veterinários fizessem o corte de orelha. Porém, os padrões raciais que seguem regras estabelecidas em outros países, como o Doberman, o próprio Pitbull e outras raças, que têm padrões raciais estabelecidos em outros países, que seguem um modelo de outros países, que seguem exposições de outros países, chegam aqui e não adianta. Na hora de competir, na hora de levar numa exposição, o cane corso, o dogo argentino de orelha operada é o que vai ganhar a exposição. É o que tem uma aparência mais correta de acordo com o padrão. Então, existe esse fator também que influencia as pessoas a optarem pela conchectomia. O padrão racial. Você vê um Doberman, que é um cachorro de focinho fino, estreito, com a orelha em pé, ele causa impacto visual mais intimidador do que um cão de focinho fino e aquela orelha de abano. Então tudo isso é levado em consideração a favor da conchectomia, por esse pessoal que é a favor da conchectomia. Aí aqui no Brasil, como as coisas não funcionam direito, criaram-se leis proibindo o corte de orelha, visando o bem-estar dos animais, né? Que é uma cirurgia desnecessária, estética, tudo mais. E tem mais uma questão. Aqui no Brasil, como eu disse, estava dizendo, até me interrompi, fugi um pouco, nada funciona. Se proíbem veterinários de cortar a orelha, mas não mudam o padrão das raças. Não vão no Kennel Club lá e falam assim, ó, é o seguinte, a partir de agora vocês não vão liberar pedigree para pitbulls de orelha cortada, vocês não vão liberar pedigree para Doberman, para cane corso, para dog alemão de orelha cortada, para pincher de rabo cortado, vocês não vão liberar pedigree, né? Porque se fizessem esse trabalho no Kennel Club de desvalorizar o animal que é operado, com certeza surtiria muito mais efeito do que você chegar a proibir o médico veterinário de fazer o corte de orelha. Porque o médico veterinário, ele responde a um CRMV, ele responde a um conselho e ele vai respeitar, ele não vai cortar mais a orelha. Porém, aquele tutor que tem desejo de fazer isso, não vai ter trabalho nenhum em procurar alguém na internet, um açougueiro de fundo de quintal, que vai fazer o serviço que era para um veterinário fazer de maneira porca, né? Sem asepsia, sem cuidado, sem anestesia, e vai muitas vezes matar o animal, causar uma infecção e fazer algo muito pior do que faria se fosse liberado, tivesse uma clínica, um animal sedado, anestesiado.
E você vai falar assim, mas daí o crime quem está cometendo é o tutor e não o veterinário. Realmente, eu concordo. Só que, infelizmente, ainda acontece muito. E a gente tem que pensar nos animais. A proibição não foi pensando nos animais? Então, assim, é uma proibição que eu entendo que deveria existir, mas foi feita de maneira burra, de maneira mal pensada, de maneira ineficaz. Então, hoje, você vai falar que você vai numa exposição de pitbull aí, de pit monster, American Bully, e você vai ver todos os cães, 90% com a orelha cortada. E quem está cortando? Quem está cortando? Se o veterinário é proibido? É o leigo do fundo de quintal que aprendeu de maneira prática, maneira sem técnica, maneira sem asepsia, sem anestesia, e está fazendo esse tipo de trabalho, porque aqui no Brasil se criam leis, mas não se fiscalizam. Então, o pessoal continua cortando a orelha, só que agora nas mãos erradas. Então, assim, voltando à pergunta do tema, eu sou a favor do corte de orelha? Não, galera. Eu sou veterinário, eu tenho que seguir as regras do CMV e eu tenho que pensar no bem-estar dos animais, e realmente eu vejo uma cirurgia estética desnecessária. Mas eu sou a favor da proibição do jeito que é feita hoje? Também não. Também não. Eu vejo hoje uma proibição mal feita que só acarreta em conchectomia, cirurgia fundo de quintal, cirurgia amadora. Então, assim, se eles realmente quisessem corrigir esse problema da conchectomia, teria que fazer uma lei que realmente punisse tutor, quem está fazendo de uma maneira mais eficaz. Bem, aqui no Brasil é proibido as drogas, né? A gente vê como funciona, né? As pessoas, porte de arma é difícil de se ter. A gente vê como é difícil de ter arma numa favela, aí, numa região onde tem tráfico de drogas. Então, assim, proibir as coisas aqui no Brasil não funciona. Então, a gente, se eu for pensar, você é a favor ou você é contra o corte de orelha? Bem, eu sou contra. Você é a favor da proibição? Desse jeito, não. Então, acho que isso tem que ser repensado. Como eu disse, existem algumas vantagens pelo lado da função que o pessoal levanta, traz. Existem desvantagens, o pessoal lá do pet, que mais apegado, traz, que também é verdade. A questão de ficar aberto, o cachorro não ter movimentação. Se o cachorro tomar banho, você tem que tomar um cuidado um pouco maior com o ouvido dele e tal. Então, existe os dois lados da moeda. Existe também a questão de que existem cirurgias eletivas, castrações, que também tem esse ponto de ser comodidade ao tutor e não um benefício para o animal, do mesmo jeito que o corte de orelha. Então, a gente tem que sim lembrar, lógico que hoje também o controle populacional dos cães e gatos no Brasil é importante, então é um jeito de você também trazer bem-estar para o animal, evitar maus tratos. Se você castrar, porque você controla a população, você reduz abandono, você reduz crias indesejadas. Mas existem animais que estão em um ambiente totalmente controlado, que talvez a castração não seja algo extremamente necessário, e sim uma comodidade. Então, são esses meus pontos em relação à conchectomia, corte de orelha. Sou contra, sim, mas não do jeito que é empregado no Brasil hoje. Acho que vai continuar existindo o corte de orelha. Eu tenho um cão que eu ganhei com uma orelha cortada. Todos os meus amigos têm cães de orelha cortada, que veio de um canil ou outro, ninguém sabe onde cortou. E se você for em exposição no Brasil inteiro, você vai ver animais com orelha cortada. Por quê? A proibição não funciona. E é isso, essa foi minha opinião sobre conchectomia, corte de orelha.